Senhor tem marcado você com essas mensagens, mas a mim tem, né? E o Senhor tem trazido várias reflexões com relação àquilo que nós devemos ser e daquilo que nós precisamos viver, né? Estando aqui e viver aquilo que é plano e propósito do nosso Deus. Então, pensando sobre isso e pensando sobre o tema que nós vamos estar dando continuidade, né? O pastor estava de férias durante 15 dias aí com a família, e é bom estar com os irmãos de novo, retornarmos para nós estarmos adorando e celebrando ao nosso Senhor. E pensando sobre as marcas do Senhor, pensando sobre as marcas de Jesus que devem estar então sobre a nossa vida, eu queria começar a perguntar para você: quais são as figuras que você estabelece como marca de Jesus na sua vida? Se alguém tivesse que ver algo em você que reflete realmente Jesus, o que seria isso? Qual seria a marca que o Senhor colocou na sua vida, que você não tinha, e que isso faz com que as pessoas vejam Jesus e glorifiquem o Senhor na sua vida? Qual é a marca de Jesus que você mais pode mostrar? E quando nós pensamos sobre isso, quando a gente caminha então, né, e vai vivendo aquilo que o Senhor tem para nós, a gente começa então a compreender. Pode passar. Lembra que nós combinamos, quando eu balançar a cabeça, vocês passam. Isso, duas imagens aparentemente parecidas, que diferem na essência. E é interessante que Jesus ele vai usando então essa figura. No texto que nós vamos ler então, Jesus ele vai trazer a figura do trigo e a figura do joio. Eu não sei se você recebeu, eu recebi lá no grupo, né, no WhatsApp, um dos grupos, uma pessoa falando sobre o trigo e sobre o joio. As qualificações do trigo e as desqualificações do joio. E então é interessante ele mostrando ali, né, o trigo e o joio, e ele mostrando junto o trigo e o joio. Quando nós olhamos, aparentemente parece o mesmo cereal, parece a mesma semente. Mas depois ele vai fazendo o desdobramento daquilo e ele vai explicando o que é aquilo. E eu quero identificar para você nessa noite, eu quero dizer para você, meu irmão, você é trigo, você não é joio. O Senhor, Ele plantou você. O Senhor, Ele fez com que a sua vida pudesse dar muitos frutos. E é isso que difere o joio do trigo. O trigo, ele vai permanecer. Por quê? Porque ele frutifica. O trigo ele tem semente. O trigo ele tem que ser plantado. O joio não. O joio ele nasce sem ser plantado. E quando a gente começa a pensar sobre essas imagens aparentes que muitas vezes está em nós, qual é a essência do trigo? É a semente. E por que eu disse para você que você é trigo? Porque a semente de Jesus está em você. A semente do Senhor está dentro de você. Você tem a essência de Jesus na sua vida. Joio não tem semente, joio não produz semente. E quando a gente vai começar a pensar sobre essa ideia, quando a gente vai pensar sobre aquilo que está dentro de nós, é a essência daquilo que está dentro de nós, a nossa essência é Jesus. E por nossa essência ser Jesus, nós podemos glorificar o nome do Senhor, nós podemos adorar e bendizer o nome do nosso Deus, em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento. Balancei a cabeça. Isso. E o texto base, né, da palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 3, verso 11 e 12, vai falando um pouquinho sobre isso, e nós vamos então passear nesse contexto, quando Jesus vai trazendo essa palavra. Vamos ficar em pé para lermos a palavra do Senhor, com muita reverência, temor, com muita força e fé. Vamos ver aquilo que a palavra do Senhor traz aos nossos corações como recado nessa noite. Vamos ler juntos? Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim
Pai, essa é a palavra do Senhor. Fala conosco, Deus. Nós já te adoramos, ó Pai, nós te louvamos através das canções, da leitura da tua palavra. O nosso interior tem fome do Senhor. Tem fome da tua palavra, Deus. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Deus, e se neste lugar alguma mente está cativa, está opressa, que essa mente seja livre agora, para poder ouvir a tua palavra. Aumenta a tua presença neste lugar, Deus, para que a tua palavra encontre, ó Deus, um coração fértil, um solo fértil, para que nós possamos continuar como trigo, produzindo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Vocês podem se assentar. E aí, então, quando nós pensamos sobre tudo isso, né, pensamos sobre quais são as marcas que diferenciam. Uma das coisas hoje, uma palavra que é muito usada, né, é o que eu mostro na minha vida que é um diferencial. Qual é o seu diferencial? Qual é o diferencial que você tem na sua vida pessoal? Qual é o diferencial que chama a atenção das pessoas? Qual é o diferencial que você tem na sua família? Qual é o diferencial que você tem como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho, como filha? Qual é o diferencial que você tem como profissional? Qual é o diferencial que você tem como pessoa? E o diferencial é aquilo que realmente dá característica de quem nós somos. E eu quero dizer para você, querido, que você tem um diferencial espiritual na sua vida, colocado pelo Senhor. O Espírito Santo de Deus, no momento que você entregou sua vida ao Senhor, Ele colocou um diferencial em você, que nós chamamos de dom espiritual. E a manifestação dos dons espirituais, daquilo que nos difere espiritualmente, o Espírito de Deus, Ele faz, Ele realiza, Ele opera segundo o querer e a vontade dEle. E é interessante quando nós pensamos sobre isso, é interessante quando nós falamos sobre a multiforme graça do Senhor, a multiforme manifestação dos dons espirituais do Senhor. Queridos, o que nós precisamos entender e compreender daquilo que é tão falado, mas nós temos tanta dificuldade. Deus, Ele ama a diversidade, porque Ele criou tudo diferente. Não existe não existe ninguém igual. No mundo todo não existe uma flor igual a outra. Não existe um pássaro igual ao outro. Nada na criação é igual. Tudo tem o seu diferencial. E talvez naquilo que nós precisamos entender das marcas de Cristo na nossa vida, nós precisamos ver qual é o meu diferencial espiritual. Nós aprendemos, né? Você passou pela classe 101, 201, bem-vindo à membresia. Você passou pela classe, né? Conhecendo a igreja. E uma frase muito legal que eu gosto dali, que é dito, é que não existem pessoas erradas na igreja do Senhor. Existem pessoas no lugar errado. Dentro do corpo do Senhor, queridos, o Espírito Santo de Deus, Ele nos estabeleceu. O Espírito Santo de Deus, Ele nos coloca em dons, em funções espirituais dentro do corpo do Senhor. Não existe nada errado em você, não existe nada errado em mim. Muitas vezes nós estamos no lugar errado dentro do corpo. E por isso parece que as coisas não estão se encaixando. Parece que eu não consigo evidenciar aquilo que é diferente em mim. Mas nós temos que buscar e temos que conduzir e ser conduzidos pelo Senhor aonde o Senhor quer nos colocar no corpo. Porque tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor criou em nós, tudo é perfeito, tudo está no seu lugar. Quando você foi inserido na igreja do Senhor, quando você foi inserido no corpo do Senhor, quando o Senhor nos colocou no corpo dele, Ele nos colocou no lugar exato. Mas muitas vezes nós insistimos em ir para outro lugar. Aí o apóstolo Paulo vai dizendo, você já imaginou se a mão quisesse ser pé? Não seria legal andar plantando bananeira por aí? Você já imaginou se o pé quiser ser mão? Ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo, que a gente tem que higienizar as mãos. Você já imaginou se além de higienizar a mão, você tivesse que higienizar seus pés também? O Senhor colocou tudo no seu lugar.
E as evidências da marca do Senhor na nossa vida, se nós não estivermos no lugar que o Senhor nos colocou, se nós não estivermos inseridos no corpo, se nós não estivermos ali onde o Senhor nos quer, nós não conseguimos mostrar aquilo que o Senhor fez de diferente ao nos dar o Espírito Santo dele, ao colocar em nós a marca. E aí o que a gente pode compreender então? O que nós começamos a ver então nesse contexto do versículo que nós lemos em Mateus? A palavra do Senhor vai dizendo, aqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Amados, quando nós olhamos para o texto, quando o Senhor vai declarando sobre o trigo, sobre o joio, e sobre aquilo que vai acontecer com o trigo e com o joio, e a diferença que o trigo tem, e a essência que o trigo tem, um pouco dos versículos antes, daí no mesmo capítulo 3, a palavra do Senhor vai falando sobre um homem que fez toda a diferença no seu tempo. Um homem que se estabeleceu onde o Senhor o quis. E um homem que foi o diferencial e atração a muitas vidas que precisavam do Senhor. Esse homem se chamava João Batista. Não a ideia daquilo que a gente vai trabalhando, Batista é porque era o ofício dele, ele batizava. As pessoas elas recebiam um nome de acordo com a profissão, de acordo com o ofício, de acordo com alguma característica que manifestava então em operação. Então João, chamado o Batista, nós podemos ver então que a palavra do Senhor vai falando sobre esse homem, e esse homem ele tinha um ministério dado pelo Senhor que era de batizar. E queridos, uma coisa muito interessante que nós podemos ver na vida de João. João talvez foi aquela pessoa que Deus colocou naquele lugar que muitos não queriam estar, ou a maioria não queriam estar. E muitas vezes ainda é assim hoje. Muitas vezes nós não queremos estar onde o Senhor nos colocou. Muitas das vezes nós não queremos ir aonde o Senhor quer nos estabelecer. E a palavra do Senhor vai dizendo então que João, o Batista, Deus dá a ele o ministério de batizar. Eu quero dizer a você, querido, que o seu ofício, aquilo que você faz, aquilo que você frutifica tem muito a valer no mundo espiritual. É identidade. Aquilo que você faz é sua identidade também. Por isso na Bíblia João foi chamado o Batista, porque ele batizava. Talvez se nós olhássemos hoje, se nós tivéssemos a ideia da identidade, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos, junto com o nosso nome, nós pudéssemos então, as pessoas poderiam nos conhecer melhor, as pessoas poderiam saber melhor quem nós somos. A gente poderia dizer Levi, o enfermeiro. A gente poderia dizer Flamarion, contador. Aí a gente poderia estar direcionando as vidas e falando a pessoa e aquilo que ela faz, porque aquilo que a pessoa faz tem muito a ver com a sua identidade. E quando a gente pensa sobre isso, quando a gente traz isso em realidade, então João é aquela pessoa que a palavra do Senhor diz que ele batizava no deserto. O deserto não é um lugar onde nós desejamos estar, não é? Mas nós já aprendemos que o deserto é um lugar necessário em alguns momentos da vida. Quem não passa pelo deserto? Todos nós, mesmo muitas vezes não desejando, é inevitável, nós passamos pelo nosso deserto. Mas o nosso deserto vai caracterizar alguma coisa e um nível de vida melhor que o Senhor quer nos levar. Quem foge do deserto, foge de algo melhor que Deus tem preparado. Quem foge e quem muitas vezes nega, quem muitas vezes cai fora daquilo que é plano e propósito do Senhor para a sua vida, muitas vezes não vai viver aquilo que o Senhor tem para ele. João estava lá no deserto, João tinha um território que o Senhor o colocou. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você que Deus ele tem um propósito tão grande para a sua vida. Você só precisa se encontrar, você só precisa se encontrar dentro do corpo. Você só precisa se encontrar aonde o Senhor quer te colocar. E você vai viver como João. A palavra de Deus vai dizendo também que João pregava o batismo do arrependimento. E é interessante quando nós pensamos sobre isso, Quando nós somos batizados, nós professamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas você professou arrependimento no dia do seu batismo?
quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a pensar sobre isso. Será que muitas vezes existe tanta dificuldade no mundo cristão, tanta dificuldade no mundo evangélico, porque muitas vezes nós perdemos algumas características daquilo que é tão importante com relação à vida com Deus, a vida como corpo? A palavra do Senhor vai dizendo que João, o Batista, aquele que batizava, ele pregava o batismo do arrependimento. Por quê? Porque se eu não me arrepender, se você não se arrepender, se nós não nos arrependemos, não existe batismo. O batismo já era uma função, já era uma prática que os judeus praticavam, né? Os judeus praticavam o batismo como um rito de purificação. Jesus, ele vai pegar isso então um pouco antes ainda, como João o Batista, que vai preparar o caminho do Senhor. Ele vai pegar essa ideia daquilo que já era comum ao judeu, de ser batizado, de ser emergido na água como um rito de purificação, e João vai trazer isso como realidade, então, e ele começa a batizar, e o batismo de João era no arrependimento. E agora então, a tônica e a direção daquilo que a palavra do Senhor vai trazendo então, daquilo que vai preparar o caminho do Senhor, o batismo não era mais um batismo de purificação, mas era o batismo do arrependimento. E hoje muitas vezes nós temos a ideia que o batismo é algo que purifica. Queridos, aquela água, quando nós colocamos o batistério aqui, é a água da torneira. Aquela água não limpa, não purifica. É como se você entrasse debaixo de um banho, no chuveiro da sua casa, é como se você entrasse dentro de um rio. A diferença quando nós nos batizamos e daquilo que João vai pregar, e nós vamos ver também aquilo que Jesus pregou, o batismo tem que ser do arrependimento. E por isso Paulo vai dizendo: as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, ou está se fazendo novo. E é aquilo que nós chamamos de santificação. Nós entregamos nossa vida, nós somos batizados no batismo do arrependimento, e agora nós estamos uma pessoa nova. E seremos uma pessoa nova na glorificação do nosso corpo. E quando nós então pensamos sobre essa ideia, a ideia desse João, a ideia desse homem que tinha características tão peculiares, tinha marcas tão evidentes na sua vida, a outra coisa que o texto vai dizendo é que João pregava a proximidade do reino de Deus. E João, ele dizia: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus está próximo. Outra coisa que nós podemos identificar com relação à mensagem do Evangelho, daquele que preparou o caminho do Senhor. Queridos, o batismo, o arrependimento, ele nos lança a vivermos uma vida em novidade de vida dentro do reino de Deus. E uma das coisas que nós precisamos compreender agora, o reino de Deus já está entre nós. Jesus, quando ele vai ensinar aos seus discípulos a oração modelo, uma das partes ele diz, venha, nós clamamos ao Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus veio. O reino de Deus está entre nós. Jesus já inaugurou o reino dele nesse mundo. Jesus, ele inaugurou o reino dele através do sacrifício na cruz, a cruz que a Letícia cantou. A redenção do Senhor está na cruz. Nós já vivemos esse reino. E uma das coisas que nós temos que ter muito forte, nos posicionarmos, nós já fomos introduzidos no reino do Senhor. O reino de Deus está em nós, o reino de Deus está dentro de nós, o reino de Deus está conosco. E muitas vezes, amados, por causa de dificuldades, problemas, por falta de identidade, nós achamos que nós precisamos ainda procurar o reino. Se você já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você já tem aquele fogo queimando dentro de você, se você tem aquele alívio, aquele bálsamo, aquela paz, alegria no Espírito de Deus, o reino de Deus já é seu. Você já pertence ao reino de Deus. E quando nós pensamos sobre isso, então, e quando nós trabalhamos com relação a essa ideia, então, nós precisamos, então, se nós já somos o reino de Deus, se nós já pertencemos ao reino de Deus, nós precisamos expandir o reino de Deus. É isso que João, essa mensagem que João, ele declarava. Essa mensagem que João pregava, a mensagem do arrependimento.
Queridos, sem arrependimento ninguém entra no reino de Deus. Muitas pessoas tomaram um banho, mas não entraram no reino, porque não compreenderam que estar no reino é viver uma nova vida. É compreender que eu deixei as coisas velhas, eu deixei as coisas da velha natureza, e tudo se tornou novo na minha vida, tudo se fez novo na sua vida. Quando nós olhamos para grandes homens e mulheres do Senhor na palavra de Deus, o Senhor transformou, o Senhor mudou, o Senhor lapidou essas vidas. Por quê? Porque eles entenderam o que era ser povo do Senhor e que era pertencer ao reino de Deus. Isso. Aí então o texto vai continuando e vai falando sobre esse homem, né? E o texto da palavra do Senhor vai dizendo: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Talvez estar no deserto já é aquilo que nós pensamos que ninguém de nós quer estar. João quis não só estar, mas ele quis permanecer no deserto. As pessoas, para ouvirem sobre o arrependimento, as pessoas para ouvirem sobre Jesus, as pessoas para ouvirem sobre o reino de Deus, elas tinham que ir até João. João não ia até ninguém. João era um ponto de atração aos pecadores. As pessoas, elas iam para um lugar onde elas não queriam estar, que era onde João estava, que era o deserto. E ali naquele lugar, então, João, ele batizava. João batizava porque tinha algo que o Senhor havia dado a ele. Ele batizava, e batizava no lugar onde o Senhor o havia estabelecido. João pregava o batismo do arrependimento. Queridos, arrependimento é aquilo que nós chamamos hoje de conversão. E conversão é se eu estou andando nesse sentido, eu entendi alguma coisa, que existe algum perigo aqui, e eu faço uma conversão, e eu vou para o outro lado. E a conversão não pode ser de que eu estava andando para esse lado aqui, aí eu vou para lá e depois eu volto para o mesmo lugar, porque se eu me converter 360 graus, eu volto para o lugar onde eu estava, eu volto a viver como eu estava. E muitas vezes, quando nós pensamos no arrependimento, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós declaramos o senhorio do Senhor Jesus, mas se nós fizermos a conversão de 360 graus, nós vamos voltar para o mesmo lugar onde nós estávamos. Vamos voltar para a mesma sujeira. Vamos voltar para a mesma lama. Vamos voltar para fazer as mesmas coisas que o velho homem fez. Nós precisamos ter isso muito forte no coração. Arrependimento é conversão. É voltar, porque eu estava indo na direção errada. Querido, não adianta você querer Deus e ficar girando a vida toda. Você tem que saber que o Senhor quer que você mude de direção. Mesmo que talvez estar indo nessa direção, muitas vezes traga prazer, satisfação, traga status. Mas se nós não mudarmos de direção, nós vamos continuar alimentando o nosso eu, as coisas do mundo. E não vamos estar fazendo aquilo que João pregava, que era o batismo do arrependimento. João pregava a proximidade do reino de Deus. E ele dizia: o reino de Deus está próximo. Se o Senhor ele veio estabelecer o reino dele, se João pregava sobre o reino do Senhor estabelecido neste mundo, qual era o reino que estava neste mundo até então? O reino das trevas. Por isso o mundo jaz no maligno. Porque desde o pecado original, desde o pecado de Adão e Eva, o mundo está em trevas pela desobediência, está debaixo da ira do Deus Criador que criou todas as coisas perfeitas para a glória e louvor do nome dele. Quando nós deixamos de glorificar o nome do Senhor, nós estamos perdendo aquilo que o Senhor nos colocou. E o texto vai continuando e vai dizendo: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Esse é aquele que foi voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele.
E o texto, então, né, eu acho que ele ficou dúbio ali, duplicado, mas o texto, então, com relação a isso, com relação àquilo que foi dito para dele acerca do profeta, né, que João Batista vai declarando, olha algumas coisas que nós vamos poder ver, então, e nós vamos considerar. O profeta falou acerca de João, o profeta Isaías. E o texto aqui é mencionado é o texto do profeta Isaías. Isaías fala de João e o profeta declarou sobre ele que ele era uma voz no deserto. O que a palavra do Senhor declara sobre você? O que o profeta de Deus fala sobre você? O profeta Isaías declarou sobre João que ele era uma voz no deserto. Ele falava o que agradava a Deus e não que agradava os homens. Uma das coisas que nós precisamos firmar muito no nosso coração, queridos, quando nós falamos o que agrada os homens, nós nos tornamos escravos do homem. Porque quando você tiver que falar aquilo que o homem não quer ouvir, você deixa de ser uma voz de Deus. João era uma voz que clamava no deserto. Ele falava porque o interesse dele não era estar onde os homens estavam. Jesus disse: vocês saíram a ver o que no deserto? Um príncipe? Não, os príncipes estão no palácio. Vocês saíram para ver um homem que soube o que é ser o maior no reino de Deus. É isso que Jesus vai declarar sobre João Batista. E quando nós pensamos então sobre essa ideia, né, o texto vai falando então que ele preparou, ou ele prepararia o caminho do Senhor. João estava levando as pessoas ao batismo, porque como que Jesus começa o seu ministério? Aos 30 anos sendo batizado. Quem que batiza Jesus? João. E João então já estava atraindo as pessoas ao deserto, João já estava atraindo as pessoas ao Rio Jordão para serem batizados. Queridos, nós temos que entender que fazer parte do reino de Deus, pregar o batismo do arrependimento, é fazer com que as pessoas entendam que ou elas se convertem, ou elas estão caminhando para o abismo. Jesus certa vez vai dizendo como que um cego pode guiar outro. Amados, uma das coisas que nós precisamos entender muito, nós precisamos caminhar com quem tem visão espiritual, porque quem não tem visão espiritual é um cego permitindo carregar o outro, guiar o outro. E o Senhor disse que um cego, quando leva o outro, em algum momento vai cair no buraco, vai cair no abismo. Não se permita ser guiado por cegos, não se permita ser guiado por homens e mulheres que não têm visão espiritual. O Senhor, quando estabelece o reino dele na nossa vida, o Senhor, quando nos coloca no reino dele, é para que a gente possa voar como águia, voar com asas, subir. E a palavra do Senhor diz que nós vamos voar cada vez mais alto. E nós não vamos nos cansar. Nós não vamos nos fadigar. Espere no Senhor. Pare de esperar no homem. Todo aquele que espera no homem caminha, mas cansa. Voa, mas se fadiga. Aquele que espera no Senhor jamais vai se cansar. Jamais vai se fadigar. Você está cansado? Tira os teus olhos dos homens e leve os seus olhos à presença do Senhor. Você está cansado da caminhada? Talvez você não esteja fazendo pela motivação correta. Faça por aquilo que glorifica e faz de você uma pessoa onde o reino de Deus é estabelecido na sua vida. Ele preparou o caminho do Senhor. Ele viria antes do Senhor. Você já imaginou e você já pensou, você já fez a conexão de que antes de você vir a Jesus, alguém foi até você para apresentar você para Jesus? Alguém preparou o caminho do Senhor na sua vida? Você tem preparado o caminho do Senhor na vida daqueles que estão ao seu redor? Você tem sido um João nesses tempos? Você tem sido um João nessa geração?
Quando nós não temos como norte na nossa vida, quando nós não temos como direção na nossa vida, sermos aqueles que preparam o caminho do Senhor para o Senhor se encontrar com pessoas. Muitas vezes nós somos pegos pela confusão, nós somos pegos pelas adversidades, pelas dificuldades e paralisados naquilo que o Senhor tem para nós. João foi aquele que preparou o caminho do Senhor. Você sabe o que aconteceu com João, né? Mas ele preparou o caminho do Senhor. E aí, então, a gente pode entender por que Jesus disse que de nascido de mulher não havia ninguém maior do que João. Ele escolheu estar no deserto onde ninguém queria estar. Ele enfrentou as autoridades do seu tempo. E a palavra do Senhor vai dizendo que os fariseus, os saduceus iam até ele. E ele chamava esses homens, essas autoridades, de raça de víbora. Ele enfrentou as autoridades na autoridade do nome do Senhor. E ele pregou o batismo do arrependimento. Queridos, nós precisamos retornar a voltar a pregar o batismo do arrependimento em primeiro lugar para nós mesmos. Sem querer muitas vezes projetar na vida do outro aquilo que nós precisamos ter para a nossa vida. E aí quando a gente começa a pensar sobre isso, quando a gente começa a entender por que o João ele abriu mão de tudo. Por que o João foi dito sobre ele pelo profeta Isaías tudo aquilo que ele estaria realizando, que ele seria uma voz no deserto, que ele prepararia o caminho do Senhor, que ele endireitaria as veredas. Por quê? Porque ele tinha suas veredas retas. Quem tem uma vereda torta não pode endireitar nada do outro. Nada. João, o Batista, ele tinha autoridade sobre a vida dele, porque ele abriu mão de tudo aquilo que ele poderia para ser aquele que viveria para preparar o caminho do Senhor, para endireitar o caminho do Senhor. Uma das coisas que nós precisamos entender hoje, queridos, em tudo isso que nós temos vivido e tantas informações que nós estamos tendo, se nós não tivermos pessoas que têm valores espirituais, nós vamos nos tornar espiritualistas, mas não homens e mulheres espirituais. Aquilo que foi dito sobre João é que ele endireitaria o caminho. Você tem endireitado caminhos? Se você tem endireitado caminhos, é porque o teu caminho já foi endireitado. Mas se você tem lutado, tem brigado para endireitar o caminho dos outros, isso não tem acontecido, é porque talvez você precise olhar para os teus caminhos, precisa olhar para os teus pés, aonde eles estão sendo colocados. E talvez nessa reflexão e naquilo que a gente precisa entender da palavra do Senhor, quais são os caminhos que o Senhor quer nos direcionar? Jesus ele vai dizendo, eu sou o caminho. João preparou o caminho para aquele que é o caminho. E ele endireitou veredas. Uma das coisas que nós precisamos entender, queridos, nós temos que endireitar as nossas veredas para poder apontar o caminho. Quem não endireita as suas veredas, não tem como apontar aquele que é o caminho. E muitas vezes anda em ciclos, né? Rodando, se convertendo, daqui a pouco cai de tão tonto que está. Aí o texto então vai continuando e Mateus vai dizendo, confessando os seus pecados, eram batizados, porque ele, no Rio Jordão, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde eles estavam batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos. E é interessante que depois o Senhor vai dizer sobre o joio e sobre o trigo. Sabe o que o João está querendo dizer aqui? Que aqueles líderes religiosos eram joio, mesmo parecendo com trigo.
E é interessante, então, que João vai dizendo sobre esses fariseus e saduceus: deem fruto que mostre o arrependimento. O que difere o joio do trigo? O fruto. O que difere o joio do trigo? O arrependimento. Amados, nós não podemos dizer que nós somos discípulos do Senhor se nós não obedecemos. Porque basta ao discípulo ser como seu mestre. Quem é o seu mestre? Quem que você obedece? E quando nós olhamos para isso, então, olha o que a palavra do Senhor vai estar nos direcionando, então. Ele vai dizendo, né? Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que desta pedra Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O batismo era precedido de confissão. Foi o que eu já falei para vocês, que está no verso 6 ali. Quando você batizou, você confessou os seus pecados? Lembra que Tiago vai dizendo: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que vocês sejam curados. O batismo da confissão, o batismo do arrependimento, nós precisamos verbalizar o nosso pecado. E pedir que alguém ore por nós, para que nós sejamos curados. Salvação só Jesus dá, mas cura, Jesus usa a igreja dele. Cura, Jesus usa homens e mulheres dele para curar. E é isso que a palavra do Senhor vai dizendo. E talvez existam tantas dificuldades e tantas limitações no seu viver. Por quê? Porque você ainda não se apropriou do grande privilégio que Deus coloca na sua vida de você confessar aquilo que você fazia. E mesmo que você não faz hoje, mas aquelas coisas que você fazia, continua oprimindo a sua vida, continua amarrando e prendendo a sua vida. Porque a pregação do Evangelho de João, que vai ser a pregação de Jesus, é o batismo do arrependimento. Precisa se arrepender, precisa confessar o pecado. Salvo nós somos pela graça do Senhor, mas curados nós somos pela instrumentalidade de um homem, de uma mulher de Deus na nossa vida, que pode nos fazer entender e compreender que o Senhor levou sobre si todo o jugo, todo o castigo, e que nós podemos ser livres no Senhor. Confissão e arrependimento é o que realmente faz diferença na vida. Frutos mostram o arrependimento. E qual é o fruto qual é o fruto que nós precisamos manifestar? Arrependimento. São filhos da promessa os que nasceram de novo. E João vai dizendo para aquela liderança religiosa: só porque vocês dizem que vocês são descendentes de Abraão, que vocês acham que vocês são filhos de Deus, Deus pode levantar até dessas pedras filhos dele. Não é porque nós dizemos Senhor, Senhor, que nós vamos entrar no reino de Deus. Não é porque nós declaramos Jesus. Não é porque nós dizemos que tememos ao Senhor, que acreditamos no Senhor, que nós vamos entrar no reino de Deus. E é isso que João vai dizendo então para esses homens. E o texto então da palavra do Senhor vai declarando: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá à sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. É essa ponte que João vai dizendo com relação ao trigo, com relação ao joio. E aí nós vamos fazer algumas considerações, com relação a esse texto. Marcas que diferenciam a eira de trigo limpa do joio. Marcas que devem estar na minha vida e na sua vida. A primeira marca: batizo com água para arrependimento.
Se você, quando se batizou, você não confessou, você não se arrependeu, procure alguém hoje para você fazer isso. Talvez você foi batizado da água, você nasceu da água, mas você não nasceu do Espírito ainda. Porque existem coisas não confessadas na sua vida. Existem coisas que você ainda não abriu mão, que você não se arrependeu. Por quê? A palavra do Senhor vai dizendo então que o batismo com água tem que ser para arrependimento. O batismo com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, não é só a ideia de eu receber a água sobre a minha vida. Eu disse para vocês, o batismo que João prega, o batismo que Jesus vai pregar, não é o batismo que limpa. É o batismo que gera arrependimento. É o batismo que gera confissão. Por isso o Senhor vai dizendo que um coração contrito Ele nunca vai desprezar. Por quê? Porque um coração arrependido é um coração que o Senhor busca. O trigo permanece junto no celeiro. Você entendeu que a palavra do Senhor vai dizendo que Ele ajuntará o trigo no seu celeiro? Quem vai dispersar? O joio. E o que vai acontecer quando o joio for disperso? Ele será queimado no fogo. Qual é o reino que o Senhor vem estabelecer para nós? A igreja de Jesus é a porta do reino. Quem não está na igreja não faz parte do reino. O celeiro do Senhor é a igreja dele. Nós precisamos continuar amando o Senhor, amando a igreja dele, porque o trigo, o Senhor, ele vai juntar a igreja dele. O trigo, o Senhor, vai juntar ao celeiro dele. Mas o joio, o Senhor, vai dispersar, porque o joio vai ser queimado. E uma das coisas que nós pensamos, estabelecemos então com relação a essa verdade do Senhor, querido, você é trigo. Você tem que estar junto no celeiro do Senhor. Você tem que permitir o Senhor juntar você no celeiro dele. Você tem que permitir e ter alegria no seu coração do Senhor, trazer você para a casa dele, celebrar o nome dele, se regozijar no Deus da sua vida, no Deus da sua salvação. É isso que a palavra do Senhor traz como verdade. E a última marca que é negativa, que o texto diz que nós não podemos permitir, é ser palha. E Paulo, quando vai falando sobre isso, ele vai dizendo que o Senhor, ele vai receber aquilo que é madeira, aquilo que é ouro, mas aquilo que é palha será lançado no fogo. Você já queimou capim seco? Só faz fumaça. Talvez é essa diferença que nós precisamos entender com relação ao arrependimento e à confissão. O joio, ele vai ser queimado porque só faz fumaça. O trigo, ele vai ser ajuntado porque ele produz fruto. E então nós temos a ideia daquilo que a palavra do Senhor traz como realidade para as nossas vidas. Daquilo que o Senhor traz, e concluindo a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor traz, né, como verdade aos nossos corações. Daí adiante Jesus começou a pregar. Aí agora não é mais João. Nós já estamos aí no capítulo da frente, o capítulo 4, nós vimos no capítulo 3, e no capítulo 4, verso 17, então vai dizendo, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Depois de passar pela tentação no deserto, Jesus inicia sua pregação na Galileia, com a mesma ênfase, com a mesma essência do batismo de João que preparou o seu caminho. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E ele sabia que estava mesmo. Porque aproximadamente 3 anos depois, ele estaria instaurando esse reino que ele disse que através do arrependimento nós entraríamos nele. E a cruz alinha a nossa vida dentro do reino do Senhor e no reino do Senhor. Feche os teus olhos neste momento.
E agora, pensando na palavra do Senhor, pensando naquilo que a palavra de Deus traz como verdade aos nossos corações, daquilo que a palavra do Senhor ministra e traz realmente como fôlego para nós voltarmos a respirar, da segurança de nós sabermos que o Senhor, Ele está nos ajustando, o Senhor está nos alinhando, o Senhor está nos trazendo para o celeiro dEle, porque nós somos trigo, e o trigo permanece no celeiro. E agora fala com Deus aí, é o seu momento agora, depois de Deus falar com você, é o momento de você falar com Deus agora. Será que o joio tem confundido a sua vida? Será que o joio tem dado a você uma aparência que não tem marcado a realidade daquilo que o Senhor tem para você? E agora, falando com o Senhor, em oração, diga para o Senhor que você é trigo. E que muitas vezes, mesmo com as pressões do joio que está ao seu redor, diga para o Senhor que você vai esperar nele. Porque o Senhor vai tirar o joio que está pressionando a sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que Ele tem na sua mão a foice e Ele vai cortar. Não cabe a nós arrancarmos o joio, porque o Senhor disse que Ele faria isso. Cabe a nós estarmos no lugar, dentro do corpo que o Senhor nos quer, para nós estarmos produzindo, porque nós somos trigo. O Senhor, Ele não vê como vê o homem vê a aparência. O Senhor vê o coração. E eu quero dizer para você, querido, que o teu coração está cheio de semente de trigo, cheio. O Senhor está depositando muitas sementes no seu coração, porque no reino de Deus, os frutos só vêm à realidade depois que são lançadas as sementes. Deixa essa semente crescer no teu coração. Deixa essa semente se expandir dentro de você. E você vai ver como que você vai frutificar. Você vai ver como o Senhor vai honrar a sua vida. Porque você permitiu que Ele ajuntasse você e que Ele trouxesse você ao seu celeiro, aonde Ele te quer, aonde Ele te posiciona. Fale com Deus agora. E orando ao Senhor, diga ao Senhor quais são as marcas que você quer, que você deseja. Nem soprou no teu Senhor deixará de se cumprir o que tua palavra diz a respeito de mim, jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. No seu empenho a minha vida, nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho amado
marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é o desejo meu. E corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo com